Glória a Deus. Shalom a todos, amém, irmãos? Quantos creem que o Espírito Santo está nesse lugar, vai nos abençoar? Quem esteve ontem aqui, levante sua mão. Quem não esteve, levante sua mão. Vocês estavam aonde? Nós esperamos vocês até quase 10 horas da noite. Bom, hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus, no terceiro dia da conferência. Hoje é o rosto do provedor. Mas me permita dizer uma coisa aos irmãos aqui, por favor. Ano passado, mês de outubro, eu estive pregando na igreja do pastor Fábio Leonardo, genro do pastor Rogério. Era o último dia da conferência, eu já tinha uma mensagem programada, já programando também o que eu faria naquele culto. Na hora do almoço, eu olhando para ele, desceu um rema de Deus. Vocês têm que entender que Deus, ele não fica na letra, ele fica na revelação que está nela. A cura fica na revelação da letra. Eu recebi um rema de Deus, e Deus mandou mudar a mensagem. Vocês acreditam, irmãos, a perder de vista, foi o culto mais ungido que eu tive ano passado. Eu vou falar de novo, eu fiquei saboreando esse culto uns 4 meses. E eu tinha uma mensagem programada para hoje. Mas ontem, no escritório do pastor Rogério, Deus disse, não é essa a mensagem. Você vai pregar outra coisa. E o que Deus tem para falar hoje aqui é tão forte, é tão extraordinário, que eu cheguei na igreja pedindo, que Deus me orientou que a gente gravasse a mensagem hoje, filmasse com um celular, orientação divina para vocês não ficarem anotando muita coisa, é para vocês ouvirem, porque a fé não vem pelo anotar, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque às vezes você vai gastar tempo anotando coisa demais e perder uma chave. Vocês vão ter que ouvir. Por isso que eu pedi que gravasse, que qualquer coisa depois essa mensagem pode ser liberada. Mas se preparem, porque é hoje. Quantos profetas de Deus nós temos aqui? Tem profetas de Deus aí? Não, vou perguntar de novo, tem profetas de Deus aí? Eu quero que você profetize aí na vida de 2 ou 3 pessoas, você vai dizer para ela assim, ó, depois dessa noite muita coisa vai mudar na sua vida. Oh! Levante a mão. Hoje é a esquerda, que é a mão da honra. A Bíblia diz que na mão esquerda Deus coloca riqueza e honra. Você vai prosperar com honestidade, seu nome vai ser honrado nessa cidade. Na mão direita, vida longa. Covid não vai matar o que Deus tem preparado para a nossa história. Oh! Meu Deus! Mão esquerda. Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo, obrigado porque está tudo no controle do Senhor. A minha oração, Senhor, é que o Senhor enviasse essa igreja hoje aqueles que o Senhor vai marcar com algo novo. E aqui está o teu povo e aqueles que o Senhor ainda está enviando a este lugar. Cerca essa igreja, esse santuário por dentro e por fora. Prepara-nos para aquilo que já está preparado e liberado, que vai chegar no destino do teu povo e na família do teu povo, no nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Você sabe qual é a palavra de hoje? Salmos 91. É hoje. É hoje. É hoje, irmão. É hoje, irmão. É hoje, meu pastor. Salmos 91. Do versículo 1
No versículo 4 está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Sentem-se, por favor, e vamos ouvir o nosso Deus. Glória a Deus. Me ajudem a pregar, tá? Diga a alguém que está do seu lado assim: não converse comigo a partir de agora. Pelo amor de Deus, olha aqui para frente, que é daqui que está saindo a unção de Deus, desde a hora que esse culto começou. Posso começar? O Salmo 91, ele é o salmo mais completo da Bíblia, no que diz respeito à libertação, a livramento e a proteção divina. Nenhum salmo nas Escrituras consegue reunir tanta promessa de Deus, de libertar, de livrar, de proteger, como esse salmo aqui reúne. Ouso dizer que é o salmo mais ungido das Escrituras. Amém? E aí, irmãos, durante essa caminhada de ministério, volta e meia, alguém procura nós pastores e diz assim: pastor, estava passando uma madrugada angustiante, aí fui movido por Deus a ler o Salmo 91, e esse mal foi passando, aquela angústia foi saindo. E eu sempre tive a curiosidade em Deus de saber, Senhor, por que com tanto salmo nas Escrituras o Senhor move tantas pessoas lerem o 23 e o 91, que é considerado mais conhecido, né, na face da terra. Aí fui inspirado por Deus, irmãos, uma vez fazer uma campanha. Eu era pastor de igreja e Deus disse assim: você vai fazer uma campanha com esse salmo. O Salmo 91 possui 16 versículos. Aí a orientação que Deus me deu é que eu deveria pregar cada dia 2 versículos. Então eu comecei num domingo e terminamos no outro domingo. Gente, foi muita cura naquela semana. Foi muita libertação, meu pastor. Olha, foi tanto milagre naquela semana, que quando chegou no domingo eu pensei assim: não, Jesus, o Senhor já fez tanto milagre nessa semana, que eu acho que o Senhor não tem mais nada para fazer nesse último dia, a gente só vai te agradecer. Você sabe o que Jesus fez no último dia? Salvou 70 pessoas na igreja. Porque a última promessa desse salmo diz assim: e lhes mostrarei a minha salvação. Eu já vou começar a profetizar, levanta a mão aí. Deus vai mostrar a salvação dele esse ano na casa de muita gente aqui, e vai ter muito batismo nas águas esse ano nesse lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí eu fiquei maravilhado. Aí eu pensava comigo assim: então esse salmo, Deus, o segredo desse salmo, né, é que ele tem muita promessa, é o salmo mais recheado de promessas nas Escrituras. Mas me ouçam, por favor. Deus, ele não defasa. Pense num Deus que se atualiza, que é atualizado. A palavra de Deus não defasa. A gente tem usado muito essa expressão aí com essa tecnologia de atualização. O reino de Deus também se atualiza. O nosso entendimento também pode ser atualizado. Deus tem revelações constantemente na sua palavra. E aí eu pensava que o Salmo 91 era o salmo mais ungido das Escrituras, por causa da quantidade de promessas que ele tem. Mas meditando, e com umas revelações que Deus me deu aí há um tempo atrás, que eu vou hoje derramar tudo aqui,
Eu cheguei à conclusão que o Salmo 91, irmãos, escutem, é o salmo mais ungido e o mais temido pelos nossos inimigos, pela forma que ele apresenta o Deus que nós servimos. Eu vou falar de novo. O Salmo 91 apresenta o nosso Deus com 4 títulos, que esses títulos revelam a natureza do Deus que a gente serve. Eu vou falar os 4 títulos: Altíssimo, Onipotente, Deus e Senhor. Vou repeti-los. São 4 títulos que revelam a natureza do Deus que nós servimos: Altíssimo, Onipotente, nosso Deus e Senhor. Eu vou falar pela 3ª vez. Quem é que derruba uma pessoa que é cercada pelo Altíssimo, pelo Onipotente, pelo nosso Deus e Senhor? Quem é que derruba uma casa cercada pelo Altíssimo, Onipotente, pelo nosso Deus e Senhor? Ele mesmo chega a dizer nesse salmo: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma vai chegar naquela casa, porque ela está cercada pelo Altíssimo, pelo Onipotente, pelo nosso Deus e Senhor. O versículo 1 já é um verdadeiro tanque de guerra. O versículo 1 já chega impondo respeito no meio dos adversários. Só no versículo 1 eu já encontro 2 títulos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeira coisa que a gente tem que entender é a definição da palavra Altíssimo. Altíssimo, irmão, significa aquele que está acima de todos os perigos. Repita isso comigo: Altíssimo significa aquele que está acima de todos os perigos. A pessoa que melhor definiu para mim Altíssimo na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, né? Fazendo assentar à direita, à sua direita, muito acima. Aí ele fala lá de 4 classes de demônios, muito acima: principados, poderes, dominadores e mais um outro lá que eu confesso que não me recordo aqui agora, mas são 4 classes de demônios. Aí eu vou falar de uma classe para vocês entenderem: principado. A palavra principado significa primeiro em poder. Pode ter uma classe de demônios, mas tem um que é primeiro em poder sobre todos eles. Toda nação tem um principado, todo estado tem principado, toda cidade tem principado, todo bairro tem principado. Todo bairro, você pode observar que tem bairro que tem problemas que o outro não tem, porque para cada região tem um principado. Aí tem um texto na Bíblia que me ajuda a entender como é que um principado age numa região. Ouçam-me, por favor. Jesus estava indo para uma região chamada Gadara. Quando ele entra no barco e dorme lá naquele barco, diz a Bíblia que levantou-se uma grande tempestade. Esses dias uma pessoa me procurou dizendo: pastor, estou passando por uma grande tempestade. É muito comum nós pastores a gente dizer assim: fique calmo, mas é difícil ficar calmo no meio de uma tempestade. Então eu já nem recomendo para a pessoa ficar calma, eu só digo para ela o seguinte: primeiro passo que a pessoa tem que ter no meio de uma tempestade é certificar-se de que Jesus está no barco.
Vou falar de novo. Você está lá na tempestade, teu barco está balançando, mas se você souber, ouvir, entender que Jesus está aí, teu barco não vai afundar. Tem que se certificar de que Jesus está lá, porque quando o barco começou a sacudir, alguém se lembrou e foi lá onde Jesus estava, dormindo. A pessoa despertou Jesus, Jesus veio, se colocou na parte superior do barco e falou assim: cala-te e aquieta-te. Irmãos, ninguém manda calar se não estiver ouvindo alguma coisa. Para Jesus mandar calar a boca, ele estava ouvindo alguma coisa. Ainda disse mais: cala-te e aquieta-te. Ele estava ouvindo e vendo uma movimentação estranha. Quando ele chega lá do outro lado, quem se apresenta primeiro de todos os moradores que estavam ali naquela região? O provocador da tempestade. Jesus dá uma ordem para ele ir embora, isso está no texto, eu não estou inventando. Diz a Bíblia que Jesus mandou o demônio embora por ele não ter obedecido de pronto. Jesus faz uma pergunta: qual é o teu nome? Resposta dele: Legião, porque nós somos muitos. O que me deixa surpreso é que eles eram muitos, eles entraram no vento, provocaram até aquela tempestade. Jesus ouviu todos eles, Jesus viu todos eles, mas em momento nenhum Jesus tratou com eles no plural. Calem-se e aquietem-se. E qual é o nome de vocês? Ele falou no singular. Por que ele falou no singular? Porque Jesus não estava falando com eles. Jesus estava falando com o principado deles, com o primeiro deles. Porque esse Jesus que estava falando com o principado deles, Paulo disse que ele fica muito acima de todo o principado que tiver no Paraná, em Curitiba, no Brasil, nos Estados Unidos. Alguém celebra isso aí? Ele fica muito acima. Você sabe o que significa esse muito acima? Lugar aonde você não pode ser alcançado. Sabe que Paulo fala em Efésios? Que Jesus está sentado à direita do Pai muito acima. Aí no capítulo 2 ele fala com a igreja de Éfeso e diz assim: e quanto a vocês, ele nos vivificou, nos ressuscitou, e para fechar com chave de ouro, nos fez assentar nos lugares celestiais, no mesmo lugar que Jesus está. Irmãos, esse texto me ajudou nessa pandemia toda, porque quando eu ligava a televisão que anunciava que o Covid estava matando meio mundo de gente, eu dizia para mim mesmo: o lugar que eu estou assentado é muito acima, lá o Covid não chega, lá a inveja não chega, lá a macumba não chega, lá o câncer não chega, lá a mortandade não chega. A gente tem que assumir isso. Aonde eu estou assentado, podem fazer macumba, mas não tem como pegar, porque é onde a gente fica sentado. Oh! Sabe o que me deixa assustado? Sabe por que tem tempestade atingindo o crente? Porque eles não têm esse entendimento. Porque quando Jesus mandou cessar a tempestade, os 12 ficaram se perguntando: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Aí eu fico assustado, porque os 12 andaram com ele, viram um bocado de milagre, começaram a fazer essas perguntas: quem é esse? Quem é esse? E o que me assusta é quem deu a resposta. Porque o que eles perguntaram lá no barco, quando Jesus pisou em Gadara, uma legião de demônios já sabia quem ele era. O que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, aquele que está
acima de todas as tempestades, aonde a tempestade não há. Eu não vou falar de novo, eu estou pregando para filhos do Altíssimo. Deus nos colocou em posições que tempestade não vai nos matar. Celebre isso aí, pelo amor de Deus. Oh! Por isso que a Bíblia manda a gente continuar, que a gente tem que conhecer o nosso Deus e prosseguir em conhecê-lo. Tem demônio aí fora rindo da cara de crente, dizendo assim: se esse povo soubesse o poder que o Deus deles tem, as igrejas estariam entupidas de gente, porque essa pandemia aí, só Ele tem o poder de acabar com ela. Por que o diabo anda cegando o entendimento das pessoas? Para que as pessoas não vejam o que ele já viu. Porque o diabo já sabe de coisa que tem crente aqui que não sabe ainda. Você é filho do Altíssimo. Eu vou falar de novo. Você está sentado num lugar aonde inimigo não pode. Aquela inveja daquela pessoa não pode tocar no que você é e no que você tem. Pelo amor de Deus, celebre que a unção de Deus está aqui. Aleluia! Aí a Bíblia no Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Bora fazer assim? Você sabe o que é isso aí? Nós somos da prateleira de cima. Vou falar de novo, você vai sair daqui hoje por cima. Pare com essa cabeça baixa e ande de cabeça erguida, dizendo em Curitiba: eu sou da prateleira de cima, eu sou filho do Altíssimo. Mas a Bíblia ensina que o Altíssimo tem um esconderijo. Eu costumo dizer que Deus habita em 4 lugares. Deus habita nos céus, Deus habita no nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso. Se a gente vai achá-lo, Ele está aí. Deus habita na sua palavra. Uma das perguntas mais inteligentes que eu já ouvi viajando, 19 anos, fazer 20 agora viajando, foi uma pessoa que chegou para mim e disse assim: pastor Fábio, o diabo conhece a Bíblia? Por quê, irmão? Não, eu queria saber se o diabo conhece a Bíblia, porque ele tentou Jesus com a Bíblia. Aí eu disse para ele: o diabo conhece a letra, mas a revelação da letra ele não pode conhecer. Só quem pode recebê-la são aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. O diabo tentou Jesus com a letra, mas ele esqueceu que Jesus é a revelação. Irmão, quando Jesus nasceu, vocês já pararam para pensar nisso? Que quando Jesus nasceu e cresceu, ele precisou estudar quem ele era. Só que quando Jesus foi ler quem ele era, ele só leu uma vez. Ele não precisava repetir todo dia, porque ele já era a revelação do que ele leu. Quando ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, acabou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele é a revelação do que ele leu. Você tem que ler o que está, o que diz a Bíblia ao seu respeito, que nem Jesus teve que ler o que dizia a respeito dele.
Antes dele nascer já tinha um bocado de coisa escrita ao respeito dele. Deixa eu agora saber quem eu sou, o que é que eu vim fazer aqui. Meu Deus. Medite na palavra, irmão. Meditação traz revelação e revelação traz convicção. Você só pode dizer que uma coisa dessa palavra é sua quando te é revelado. Também depois que chega no teu espírito, ninguém tira, ninguém toma, é seu. Não tem diagnóstico que tire uma revelação da palavra. Então Deus habita nos céus, Deus habita no nosso coração, Deus habita na sua palavra. E o quarto lugar que eu gosto de dizer que Ele habita, nós estamos dentro dEle, a igreja. Um dia eu estava pregando de manhã lá em Belém, entrou uma senhora assustada, sentou-se ali atrás, na hora da oração manifestou um Exu da morte nela. Ele falou para mim assim: eu ia jogá-la ali debaixo de um carro. Esse negócio de gente ficar cometendo suicídio, que há uns 2, 3 anos atrás eu estava ouvindo uma rádio aqui no Paraná dizendo que tinha dobrado o número de pessoas de 400 para 800. Não venha me dizer que esse negócio, porque já vieram dizer para mim assim: não, pastor, a pessoa que se mata é porque deu uma loucura. Irmão, eu já vi lá no Maranhão, no Piauí, que eu prego muito, louco comer comida do chão. Já vi louco pegar água assim naquela lama lá. Mas na hora de atravessar a rua, ele sempre faz assim. Ele não é louco de se jogar na frente do carro do pastor Rogério, não. Ele joga os outros na rua, mas ele não se joga. Eu já vi louco largar pedra na cabeça dos outros. Por que ele não larga na dele? Porque para se matar tem que ter um espírito de morte na pessoa. A mulher se jogar debaixo de um carro, só que o demônio falou assim: eu ia jogá-la ali, mas o teu Deus chamou ela para cá. Aí eu não entendi. Quando terminou, que eu mandei aquele mal embora, ela chorando muito, ela disse: eu não sou cristã, eu moro aqui perto, tive uma notícia ruim, já não estava bem, disse: eu vou me matar. Só que quando eu passei na porta dessa igreja, eu vi um homem todo de branco olhando para mim, dizendo assim: entre aqui, entre aqui, entre aqui. Quando eu entrei, ele sumiu, mas aí eu não tive mais forças para sair daqui de dentro. Aí eu disse para ela: sabe por que a senhora não teve mais força para sair daqui? Porque aqui é o esconderijo dele, quem manda aqui é ele, e ele só libera depois que ele termina a obra que ele começou. Olha, irmão, esse negócio de dizer assim: eu agora vou viver só em casa, vou participar de culto só em casa, meu lindo, vou te falar uma coisa. Quem quiser pão aqui, vá para a sua panificadora. Quem quiser carne, vai para o seu açougue. Quem quiser comida, vai para o supermercado. Quem quiser remédio, vai para a sua farmácia. Mas quem quiser Deus, tem que vir para a casa dele, que aqui é o lugar que ele se revela. Amém? Amém? Existe uma localização escolhida por Deus. Não é eu que decido aonde eu vou me encontrar com Deus. Quem decide é Ele, pastor. E Ele decidiu que é a igreja, casa de oração. Então você tem que habitar. Você tem que habitar. Você tem que habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí olha o que acontece. Quando eu começo a habitar no esconderijo do Altíssimo, sai o Altíssimo e entra o Onipotente. A sombra do Onipotente. A coisa vai ficar mais séria agora. No mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Quase 8 bi. Já estamos chegando aí. A quase isso aí. Agora a Bíblia, por mais que existam 8 bilhões de pessoas na face dessa terra, a Bíblia só reconhece 2 sombras nessa terra. A minha sombra e a sua não conta. Por isso que a Bíblia chega até a dizer assim: o Senhor será a tua sombra à tua direita.
porque a minha sombra e a sua sombra não é reconhecida na palavra. Eu vou falar as duas sombras que a Bíblia reconhece, que a palavra de Deus reconhece: a sombra da morte ou a sombra do Onipotente. Vou falar de novo. Só existem duas sombras passando nessa terra: a sombra da morte ou a sombra do Onipotente. Olha, irmão, eu estou pregando sobre o Salmo 91. Se tu dormir nesse salmo, só o Calvário para ti agora, que eu não entendo isso não. Criatura está ouvindo sobre um Salmo 91, no 23 já estava roncando. Só existem duas sombras nessa terra. Vocês observaram, de 2 anos para cá, o estrago que a sombra da morte andou fazendo? Tanto de gente morrendo aí prematuramente. A cristã mais idosa do mundo tem 104 anos. Pegou Covid. Não morreu. Vizinhos dela, que não era do grupo de risco, morreram. Qual é a diferença, pastor? É que os novinhos lá estavam debaixo da sombra da morte, mas ela com 104 anos estava debaixo da sombra do Onipotente. Ou a pessoa está debaixo de uma, que a coisa é muito séria, tá, irmãos? Ou vai estar debaixo da sombra da outra. Eu tive uma vez, eu morei no Rio de Janeiro, o pastor Rogério esteve lá em casa. Aí faltava, escute essa aqui, 10 minutos eu estou sentadinho aqui na sala, 10 minutos para me buscar os meninos. Eu morava quase em frente ao Complexo Olímpico do Rio, bairro da Barra. Aí quando eu estou aqui me preparando para buscar os meninos na escola, eu tive uma visão aberta, porque tem visão, na mente tem visão aberta. Eu via meus filhos chorando muito e um amigo meu dizendo assim: não, quando chega a hora da pessoa é assim mesmo. Aí eu disse: Jesus, eu vou morrer? Eu me tranquei no quarto e fui orar, porque a gente só conhece o Deus da porta aberta, aprenda a conhecer o Deus da porta fechada também. Me tranquei no quarto, orei, repreendi aquele mal, peguei a chave do carro e fui buscar os meninos. Eu estava no Uno, eu tinha 2 carros e fui no menorzinho. Ô irmão, eu saí, quando eu cheguei em frente ao Complexo Olímpico, faltando 1 ano para as Olimpíadas, a obra atrasadíssima, era um entra e sai de caminhão lá toda hora, uma velocidade absurda. Tinha um sinal de trânsito lá que ele fechou. Eu freiei, mas o caminhão que estava vindo daquela obra não deu tempo não. Nesse dia o cão, se ele quis usar o caminhão, Deus usou o motorista. Meu irmão, ele jogou, é muito rápido. Olha, não tem explicação aquilo não. Eu só vi o carro balançar demais, um barulho ensurdecedor rasgando a lateral, levando o retrovisor. Quando o sinal abriu, eu passei, estacionei, botei minha cabeça no volante, comecei a chorar, porque eu sei a visão que eu tive, aberta. Quando deu 16 horas, a portaria disse assim: tem um homem aqui querendo falar com o senhor. Falaram o nome deles: pode subir, pode deixar subir. Era o pastor da visão. Tinha ido uma vez lá em casa durante 1 ano. Aí eu disse: pastor Marcelo, o senhor aqui. Disse: ô pastor, me perdoe por eu não ter lhe informado, mas eu acabei de sair do meu trabalho, me deu uma vontade de vir lhe ver. Eu disse para ele: quase que o senhor não me acha. Eu ia morrendo hoje 1 da tarde. Só que quando a sombra da morte chegou, a do Onipotente já estava. Gente aqui que teve Covid, que tu já estava condenada à morte. Só que quando ela chegou, a do Onipotente já estava. Por quê? Porque você habita. Porque você habita. Porque você habita.
Você sabe o que significa onipotente? Aquele que tem o poder supremo para destruir todos os inimigos. Eu vou dar um exemplo como os dois agem, como o nosso Deus age dessas duas maneiras, altíssimo e onipotente. Desde criança, irmãos, eu sempre gostei de filme de ação e de super-heróis. Sempre. Esses dias eu ia pregar de manhã numa igreja. Sempre gostei daquele filme do Superman. Tinha que dormir quando eu liguei a televisão, estava lá, Superman, o Retorno. Digo, meu Deus, se o primeiro já é bom, imagine o retorno. Mas eu tenho que dormir, Senhor, e assistir o filme. O que eu gosto nesses filmes de super-herói? O que eu gosto nesses filmes de super-herói? É que quando os inimigos põem as pessoas em perigo, principalmente alguém da família deles, que eles amam muito, né? Vamos falar ali do Superman, tem aquela jovem que ele gosta dela. Primeira coisa que ele faz é tirar aquela moça do raio de ação do inimigo e coloca ela num lugar seguro. Alguém entendeu aí? É o que o Altíssimo faz. Irmãos, quando eu comecei a viajar, o Covid solto aí, eu disse, Senhor, me ponha num lugar seguro. Quando o Covid chegar, eu já quero ter viajado para outro lugar. Quando ele chegar, eu já estou em outra igreja. Vai me botando num lugar seguro. Aonde ele está me esperando, desmarca a campanha. Você está aqui hoje, porque no meio dessa pandemia, Ele te colocou num lugar seguro. Oh! Só que quando o super-herói coloca a pessoa no lugar seguro, as pessoas no lugar seguro, ele diz assim, me espere aqui. É aí que entra o onipotente. Ele desce para destruir o poder do inimigo. Eu vou falar de novo. Nenhum filme termina sem o inimigo ser derrotado. Nenhuma história aqui nessa terra vai terminar sem que os seus inimigos sejam derrotados primeiro. Outro dia me perguntaram assim, pastor Fábio, o senhor não tem medo de morrer de Covid? Eu digo, só tem medo do final da história quem não conhece o autor dela. Eu sei quem está escrevendo a minha história. Eu sei. Não vou ter medo do final da minha história. A caneta não está na minha mão, a caneta está na mão dele. Então nessa pandemia Deus está nos colocando no lugar seguro, mas Ele vai destruir o poder do inimigo. Posso continuar? Da onde nasceu essa expressão sombra do onipotente? Vamos lá. Quem foi que escreveu o Salmo 91? Não foi Davi. Davi não entendia de praga. Inclusive, irmãos, depois dessa pandemia, meu pastor, é que eu fui descobrir o que é uma praga, porque quem escreveu esse livro foi Moisés. E Moisés, no Egito, viu 10 pragas, a gente viu só uma e não queria mais vir para a igreja. Eu vou falar de novo. O povo de Deus viu no Egito 10 pragas. Esse Covid me ensinou melhor o que significa esse versículo 7, porque, meu irmão, eu nunca imaginei que uma praga pudesse parar continentes inteiros, fechar aeroportos. Vocês têm noção do que é isso? Uma praga parou nações inteiras. Hoje, quando eu leio lá, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua casa. Sabe o que eu entendo agora? É Deus dizendo assim, Fábio, essa praga pode ter parado o mundo, mas não vai parar a tua vida, não vai parar a tua casa, não vai parar a minha casa, e não vai parar a história que eu tenho com o meu povo. Pode parar o mundo,
Ontem eu comentei com o nosso pastor. Eu conheci um irmão esses dias, dono do hotel que eu estava hospedado. 70% do pulmão comprometido, e o médico dizendo para ele assim: se tu não for nessa madrugada para o hospital, tu vai morrer, tá? Ele falou para mim: eu ainda tentei ir, pastor, mas não deu certo. Quando ele ficou em casa, na madrugada que deram a sentença de morte para ele, ele começou a ser curado por Deus. Quando ele me viu pregando sobre o Salmo 91, que eu disse esse versículo: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua casa, Deus falou com ele sentado e disse assim: você sabe por que tu não morreu? Porque tu ficou em casa. Porque se tu fosse para o hospital, tu tinha morrido. Porque a minha promessa é de que a praga não chegará na tua casa, e eu te curei na tua casa. Celebre isso aí, irmão. Olha, vocês estão com uma palma de quem está com Covid, mas está assintomático? Dá para melhorar esse negócio aí? Meu Deus! Não parece que está com Covid-18. Ó, pastor, não veio 19 não, mas um 17 passou aqui. Eu cheguei para o pastor Rogério e disse: pastor Rogério, eu fiz uma campanha em janeiro. Foi mesmo, foi 12 dias de gripe para 12 meses de vitória. Pense, meu pastor, 12 dias de gripes para 12 meses de vitória. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Vamos entender onde é que aparece sombra do onipotente aqui. Deus um dia, no ministério de Moisés, disse assim: Moisés, eu vou dar sabedoria para um pessoal aí fazer para mim um tabernáculo, que quer dizer lugar de habitação, tá? E vou dar graça para eles também fazerem uma caixa que vai se chamar Arca da Aliança. Essa arca, Moisés, ela vai ser revestida de ouro por dentro e vai ser revestida de ouro por fora. Você sabe por que a gente tem que buscar muito a Deus? Porque o que você tiver de ouro por dentro é o que vai aparecer por fora. No reino de Deus não tem ouro 18 lá dentro e 14 aqui fora. É o mesmo ouro. Vai ouvindo aí. E eu vou ser representado, Moisés, por essa arca, que eu quero ficar mais perto do meu povo. Sendo que lá no ministério dele também, Deus enviou 10 pragas, a última, que era pior porque envolvia a morte, que é a dor que mais marca o ser humano. Deus falou que a sombra da morte ia passar lá. Ela só não entrou nas casas que tinham o sinal do sangue, da sombra do onipotente. Então havia esse santuário, amém, irmãos? Havia uma arca lá. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes, entrava ali para representar o povo diante de Deus, para adorar a Deus, uma vez ao ano. Escuta aí. Passados alguns anos, morre Moisés, passa aquela geração toda, nasce nessa terra um adorador nato, chamado Davi. Os inimigos tinham roubado a arca de Deus, Deus feriu os inimigos. Essa arca ficou na casa de um homem chamado Binadab. Não, antes. E ele desejou como rei buscar essa arca. Ele disse: não, eu vou buscar a presença do Senhor, que quem vai reinar é Ele. Só que antes de buscar a arca, o Davi fez um tabernáculo para Deus, que nós chamamos de tabernáculo de Davi. E ó, irmão, Davi tinha uma mentalidade, tá? Como é que a gente chama? À frente do seu tempo. Porque olha o que essa criatura pensou. Ele disse: Deus,
No tabernáculo de Moisés, tá? O sacerdote entrava lá uma vez por ano. Para quem não sabe, Davi era rei, profeta e sacerdote. Davi disse: Senhor, no tabernáculo de Moisés, o sacerdote entrava uma vez por ano. Eu não sou crente de uma vez por ano, eu sou crente de todo dia. E eu vou estar naquele lugar todo dia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. No tabernáculo de Moisés, Senhor, não tinha música. Aqui vai ter, Deus, ó, vai ter músico, vai ter levita e vai ter escriba. Vai ter gente para cantar, vai ter gente para tocar, e quando o Senhor estiver enjoado daquele hino, vai ter cântico novo para a gente te adorar. Você crê que Deus vai colocar um cântico novo esse ano de 2022 na nossa boca? Vou perguntar de novo: quantos creem que o Espírito Santo vai colocar um cântico novo na sua boca aí? Celebra aí. Tinha adoração. Quem plantou adoração nos cultos foi Davi, irmãos. E ele disse assim: Senhor, esse homem uma vez ao ano ficava lá diante de ti, tinha que ter todo um protocolo, se o protocolo saísse errado a pessoa morria, e ele já estava dizendo assim: não, Senhor, se tiver que morrer, vai morrer todo mundo, mas vamos morrer na tua presença, mas vai ter culto todo dia, o dia todo, vão ser 24 horas de adoração, sai um grupo e entra outro. No meio disso tudo, ele ainda teve uma ideia sobrenatural. Tem que estudar muito para achar isso, mas acha. Escutem, tinha um diferencial no tabernáculo de Davi, que quase ninguém sabe. Aonde ele colocou a arca? Dá para colocar? Cadê o rapaz daí do som? Aonde ele colocava a arca? Aqui em cima tinha uma abertura que eles cobriam com peles de animais. Tinha dia, penso eu, que o Davi acordava assim feliz, com aquela, como eu cheguei hoje aqui, sentindo que Deus tem algo para nos entregar, fazer. Aí o Davi dizia assim: ó, removam as peles. Gente, pastor, quando mandava remover a pele, que era tipo um teto solar de carro, o raio do sol entrava e batia na arca. Vai pegando aí. Essa arca, para quem não sabe, já que o próprio Deus disse: essa arca vai me representar no meio do meu povo, então ela representava aqui, ó, o Altíssimo, Onipotente, nosso Deus e Senhor. Altíssimo, Onipotente, nosso Deus e Senhor. Então quando o sol batia na arca, olhe para cá, o sol batia na arca, fazia uma sombra lá embaixo, meu pastor. Eu acho que ninguém entendeu. Fazia uma sombra. O povo de Israel pensava assim: a gente não pode tocar nessa arca que o menino tocou esses dias e morreu. A gente não pode se aproximar muito dela, que a gente pode morrer. Mas se a gente passar só na sombra, Deus, meu Deus! Não dá para tocar, se tocar morria, se aproximar demais também. Mas a sombra dele está lá, gente. A sombra, irmãos, Israel formava uma fila. Ficava aberto ao público. Pastor, o senhor não está exagerando? Quando morre uma pessoa famosa, o povo não faz fila? Morre uma Hebe Camargo, o povo faz fila para 3 segundos ou 2 para olhar um corpo. Augusto Liberato, 2 segundos para olhar um corpo. Maradona morreu, parou aquela capital lá, Buenos Aires, por 2 segundos para ver o corpo.
Aqui era só 2 segundos, mas esses 2 segundos eu vou passar na sombra do Onipotente. Vou falar de novo. Onipotente é aquele que destrói o poder, que tem o poder supremo para destruir os inimigos. Então escutem, eu vou passar na sombra. Se tiver macumba na minha vida, na hora que eu passar na sombra dele, eu vou sair do outro lado sem nada. Não, eu vou falar de novo. Oh meu Deus, oh meu Deus. A pessoa pode estar com câncer, em fase terminal, mas se a sombra dele estiver aqui, e a pessoa estiver debaixo dessa sombra, e vocês sabem qual era a parte dela que mais sobressaía na sombra? As asas. Com certeza Davi leu esse negócio. Aí está escrito lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e debaixo das suas asas, vou falar de novo, debaixo das suas asas, não tem macumba, não tem covid, debaixo das suas asas não tem bala perdida, não tem homem sanguinário. Israel fazia a fila para passar na sombra. Irmão, essa sombra está aqui porque nós estamos no esconderijo. Nós estamos no esconderijo. Você vai sair daqui hoje debaixo da sombra, blindado. Eita, alguém celebra isso aí? Essa sombra entra hoje naquela casa. Vocês querem que eu pare ou continue? O povo de Israel fazia a fila para passar nessa sombra. No meio daquela multidão, teve uma pessoa que teve um privilégio maior que todo aquele povo que passava lá. Essa sombra visitou a casa dele, localizou a casa dele, localizou o endereço dele. Davi estava levando a arca para Jerusalém, só que ele cometeu um erro. Essa arca não podia ser carregada por animais, tinha que ser carregado nos ombros. Eu estou pregando aqui sobre rostos. Ontem eu falei sobre o rosto do leão, hoje é o rosto do boi. Rostos de animais podem representar a divindade, mas animal nenhum tem estrutura para carregá-lo. Só quem tem estrutura para carregar o Todo-Poderoso nessa terra sou eu e você, que fomos criados à imagem e semelhança dele. Davi botou bois para carregar a arca. Em dado momento a arca quase cai, um menino chamado Uzá, que essa arca estava na casa dele há 20 anos. Ficava na casa do pai dele, tocou e foi fulminado. Davi, percebendo que ele cometeu um erro, com medo, assustado, entra na primeira casa que ele viu, porque ele era rei, ele podia entrar em qualquer lugar. E ele entra na casa de um homem chamado Obed-Edom, que quer dizer servo e escravo, ou escravo. Obed quer dizer servo e escravo, Edom quer dizer edonita. Ele era da região de Edom. Existe uma discussão teológica se esse rapaz era da linhagem de Israel ou não. Estou aqui para discutir teologia, mas vou dar minha opinião. Na minha ótica não era.
Ele era paupérrimo, morava a 20 quilômetros de Jerusalém. Por que ele morava na beira daquela estrada? Porque ele não tinha dinheiro para comprar uma casa na cidade. Vivia da ajuda de quem passava ali. Não tem regiões no Brasil assim, que a gente passa, os meninos estão pedindo ajuda. Vai lá no Pará, nos ribeirinhos, as criancinhas ficam nadando do lado do barco pedindo para jogar comida e roupa. Obed-edom vivia de ajuda de quem passava ali. Mas o Altíssimo, o Onipotente, o nosso Deus e Senhor, a bondade dele localizou o destino de Obed-edom, como localizou o de vocês hoje aqui. Foi um de repente, mais ou menos como essa conferência, que muitos não estavam esperando. Foi um de repente. Vai chegar pastores que Deus vai mandar aqui para o pastor Rogério como um de repente. E quando isso acontecer, irmãos, embora o pastor seja muito criterioso, mas Deus tem os de repentes dele. É ele localizando destinos. Não estava agendado Deus entrar na casa de Obed-edom, nem por Obed-edom e nem por Davi. Davi entra e diz assim: meu filho, acabou de morrer um menino aí na porta que tocou nessa arca e foi fulminado. E eu vou deixar essa arca aqui na tua casa. Agora imagine o pensamento do dono da casa, que nem crente era. Meu Deus, se o senhor matou um crente que tocou em ti agora, e eu que nunca fui nada. E agora? Irmãos, quando a arca ficou na casa de Obed-edom, a primeira coisa que a Shekinah de Deus fez foi trabalhar no comportamento dele. Casamento dele. A mulher dele era estéril. Eles não tinham um bom relacionamento, que era vergonhoso para um homem, uma mulher que não gerasse filhos para ele. Ele era ignorante por causa disso. Só que agora tem uma diferença, né? Quando ele via com as grosserias dele, ela dizia assim: fale baixo comigo, que a arca está aí. Eu vou já lá com ela. Vou dizer: olha, ele está xingando aqui, Senhor. Tu viu que um morreu aí na porta para te morrer aqui dentro? Jesus está revelando coisa aqui. Esses dias uma irmã disse para mim: pastor Fábio, eu comprei uma arquinha assim de R$200 e botei na sala. Só acredito que acabou a briga lá em casa? Porque quando meus filhos começavam a brigar, um dizia assim: gente, bora parar, que Deus está aqui. Porque a arca criou uma consciência. Entenderam? Ficou como um memorial de que Deus está lá. Como essa arca é o memorial aqui. Aí eles pararam as brigas, né? Deus está lá, ninguém quer morrer. Começaram a dialogar, com diálogo volta o respeito, com respeito o amor, e o casamento foi restaurado. O lugar que ele morava era uma tapera, não produzia nada. Sabe o que a vegetação lá fora pensou? O que foi que Deus falou na criação? Ah, meu amigo, ele mandou a gente produzir. Então bora produzir, porque o Todo-Poderoso está na casa. Eu vou falar de novo. O que não funcionava aqui vai funcionar, o que não estava dando certo vai dar, e o que não produzia vai produzir, porque o Todo-Poderoso está na casa. Quando ele está na casa, tem que produzir, meu pastor, tem que funcionar, irmão, tem que fluir, irmão, a vegetação. Irmão, a casa daquele homem era uma alfavela, virou um alfaville. Irmão, o negócio ficou tão lindo e tão rápido, que a turma que ajudava Obed-edom passando ali em viagem foi que levou a notícia para Davi. Vocês creem que o que o Espírito Santo vai fazer de novo esse ano vai virar notícia longe? Na sua vida, eu vou perguntar de novo: você crê que o que Deus vai fazer na tua história vai virar notícia longe? Vai chegar longe! Chegaram para Davi e disseram: meu Senhor, aquela casa que a arca ficou, meu Senhor, está lindo.
Davi ficou feliz, quando chegou lá estava melhor do que o que ele imaginava. Só que aí Davi resolve criar um problema para Obed-Edom. Olha o que Davi falou. Davi disse assim: Obed-Edom, esse negócio aqui é pesado? É pesado ou é leve? Glória a Deus. Já recebi uma bênção hoje. Obed-Edom, sabe o fornecedor de tudo isso aqui? Quem é empresário aqui sabe? E quem não é e deseja ser que vai ser, já aprende isso aqui. A primeira pessoa que tu tem que honrar não é os clientes que entram na tua loja, não. É a turma que te fornece. Porque se tu não honrar o fornecedor, tu quebra. É por isso que nessa vida, a primeira pessoa que a gente tem que honrar é o fornecedor da nossa vida. Davi disse assim: sabe o fornecedor de todas essas maravilhas aqui? Sim, Senhor. Eu estou tirando da tua casa hoje. Não vai poder ficar aqui não. Eu vou levar a arca hoje, depois de 3 meses. E agora? Ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele se despedia da fazenda, ia embora com a arca, ou ele se despediria da arca para ficar com a fazenda. Só que Obed-Edom entendeu uma coisa: a fazenda era só uma provisão. Ele é o provedor. Você sabe o que ele fez? Fazendeiro Obed-Edom fez? Abandonou o lugar e foi embora com a arca do Senhor. Aonde ele for, eu vou com ele. Não tem uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos de outro lugar não sabe mais viver? Não. Eu vou embora. Mas rapaz, esse lugar aqui, eu sei que eu nunca vivi isso aqui, rei, mas isso aqui ainda não é o maior testemunho da minha história. Ei, irmão, se você me procurar o pastor e dizer que você está bem, Deus nos trouxe aqui para te dizer que Ele vai fazer algo novo, porque o maior testemunho da tua história ainda não aconteceu. Tem coisa maior vindo aí. Tem coisa maior vindo aí. Aí Davi chega e coloca a arca lá no tabernáculo. Você sabe o que o Obed-Edom fez? Pediu para ser o porteiro do lugar. De fazendeiro a porteiro. Só que ele percebeu que ele estava do lado de fora. Nessa pandemia, irmão, vou te dar conselho: não fique lá do lado de fora. A Shekinah fique aqui do lado de dentro. Leve a Shekinah daqui para fora. Aí ele disse: não, Senhor, lá em casa eu ficava pertinho do Senhor, aqui eu estou muito longe. Deu uma ideia. Eu preciso de uma ideia para ficar do lado de dentro. Aí Deus falou para ele: você quer ficar do lado de dentro, Obed-Edom? Quero. Aprende a tocar, porque lá dentro só fica quem toca, quem canta e quem escreve. Aprende a tocar, porque eu não aguento ouvir tua voz não, Obed-Edom. Tu tem que melhorar muito. Não, irmão, tem uns irmãos que cantam aí que, meu Deus do céu, pode fazer exame que vai testar positivo. Aí ele aprendeu a tocar harpa, mas ele não queria mais sair de lá de dentro. Meu Deus. Aí quando chegava o turno dele, ele disse: não, gente, eu quero ficar, mas tem que entrar. Mas eu quero ficar. Então, meu amigo, aprende a cantar, vai fazer aula de canto. Vocês acreditam que essa criatura era músico, levita, se tornou ministro de louvor, está na Bíblia, liderou 68 levitas. Ficava lá dentro o dia inteiro, irmão, o dia inteiro. Aí um dia, aquela fome dessa criatura mexeu tanto com Deus, que Deus disse: Davi, eu estou criando um cargo executivo. Diga assim.
Sabe os tesouros da minha casa, Davi? Que era muita coisa, viu, irmão? Pense no tesouro que tinha. Segundo a estimativa hoje, só em ouro de oferta que a nação deu, tinha $1 bilhão. E Deus disse: eu vou criar um cargo, eu quero um tesoureiro, uma pessoa de confiança, Davi, para administrar, gerenciar toda a riqueza do meu tabernáculo. Você vai escolher. Eu já fui pastor e escolher pessoas assim não é tarefa fácil. Eu me coloco no lugar de Davi. O que eu vou falar aqui agora é pelo Espírito Santo, tá? Um dia pregando sobre isso, veio uma voz no meu ouvido, que eu creio que foi a voz que Davi ouviu. Porque Davi, quando começou a orar: Senhor, quem é que eu vou colocar para gerenciar essa riqueza? Porque, meu irmão, para gerenciar aquilo ali, tem que ser alguém que tem mais céu dentro dele do que terra, senão vai estragar. Quem é que eu vou colocar? Aí Davi ouviu uma voz: psiu, escolha aquele que habita. Não é assim que começa esse salmo? Deus não dá coisa grande na mão de quem só visita. O que Deus tem de maior valor só vai receber aquele que habita. Davi, escolha aquele que mais habita. Quando Davi chega lá no tabernáculo, quem é que está lá? Que não arredava o pé para nada, a mulher já nem estava querendo mais, que só dentro da igreja. E olha, ela foi curada, teve 8 filhos. Se essa criatura vivesse em casa, tinha 16. Intocado no tabernáculo. Davi chega, quem é que está lá? Obed-Edom, perto da arca. E aí, Obed, como é que está? Tudo bem, meu senhor. E o louvor aí? Ah, nós já estamos até com música nova. Eu estou conjecturando, tá, irmão? Tem um hino novo aí que Deus nos deu. Eu quero viver algo novo. Vocês tinham que acompanhar. Faz meu coração arder, fazendo todo o medo desaparecer. Declare isso para ele ouvir. Eu quero viver. Quando ele cantou, Davi disse: meu filho, o novo começa hoje, na tua história. O que é, Senhor? Você vai ser elevado de nível. Você vai gerenciar a riqueza toda. Sabe o que é um homem sair de uma tapera? Não sei porquê, irmão, mas os pastores mais bem-sucedidos e invejados do Brasil Deus tira de taperas. Alguém celebra isso aí? Para gerenciar aquela riqueza toda. Ele sobe de nível, cargo executivo, meu amigo. Representante de nação não pode morar em qualquer lugar. Deixar isso aqui bem claro. Ele está representando uma nação. Ele ia ser o homem de confiança de Deus e do rei. Tinha que morar num lugar nobre. Mudou tudo. A mulher fica curada, tem 8 filhos. Só bênção. Agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Quantos meses essa arca ficou na casa de Obed-Edom? Quantos meses ela ficou? 3 meses são quantos dias? No calendário de vocês. No meu, quando um mês é 30, o outro é 31 e o outro é 30. Faz as contas aí. Foi o Deus do Salmo 91 que entrou na casa de Obed-Edom. Oh, céu!
para isso que Ele vai entrar na tua casa. Agora, vocês sabem o que significa 91 dias ou 3 meses no calendário da gente? 3 meses no meu e no seu calendário representam uma estação. Deus não precisa de uma década, de um ano, da vida inteira para mudar a sua história. Ele pode entrar numa estação. Não, ô irmão, me ajuda. Eu vou falar de novo. Deus já tem na mão dele a estação que ele vai entrar para mudar a tua história. Ele já tem na mão dele. Agora, meu pastor Rogério, me permita falar a vocês como foi que Deus me deu essas coisas. Eu estava numa cidade que eu devo ser aliançado com o encerro daquela cidade, chamado Castanhal, 64 quilômetros de Belém. Eu estava lá num hotel, enchendo meus vidrinhos de óleo. Vocês sabem como é o nome do hotel que eu estava? Pode pesquisar isso no Google. Hotel Estação. 2019. Setembro de 2019. Pense na dificuldade. 2019 não, 2020. Um ano muito difícil, foi o primeiro ano da pandemia. Muito difícil, não vi, sabe, irmão? Eu digo, Jesus, tem misericórdia, mas esse ano o sentimento que a gente tem é que foi perdido. Escuta essa aí. Eu estou enchendo meus vidrinhos de óleo. Aí o Espírito Santo começou lá comigo, dizendo assim, pregue sobre o Salmo 91. Eu digo, meu Deus, o que é que Salmo 91 tem a ver com o novo? Salmo 91, Fábio. Salmo 91, Fábio, aquilo queimando. Aí eu perguntei para o Espírito Santo, Senhor, o Senhor quer que eu pregue sobre o Salmo 91? Por quê, Senhor? Deus falou assim, que dia a conferência termina? 30 de setembro. Procure isso no calendário de 2020 que vai estar tudo lá. Eu disse, Senhor, termina dia 30 de setembro. Pois é, você chega hoje na minha casa lá, tinha 2.000 membros, a igreja está com 1.000 por causa dessa pandemia aí. Chegue lá para o meu povo e diga assim, termine a conferência dia 30 e diga para o meu povo que quando der meia-noite o ponteiro vai virar e vai começar 1º de outubro. Do dia 1º de outubro, Fábio, é o 31 de dezembro, dá 92 dias. Diga ao meu povo que eu vou passar em Castanhal em 91 dias. E não morre mais ninguém na minha casa. Eu vou falar de novo. Vou passar nessa cidade, no meio do meu povo, não morre mais ninguém. E o último dia é só para eles me agradecerem pelo que eu vou fazer. Celebre aí. Ah, irmão, meu pastor, eu pulava de alegria naquele quarto, porque a gente sabe quando é Deus que está falando. Irmão, existe um programa de Deus no coração de cada um para detectar só quando é a voz dele. Aí eu fiquei debaixo daquela unção, daquela graça, aí eu disse, Jesus, vamos fazer o seguinte, já que o Senhor está me dizendo isso, que essa estação aqui o Senhor vai fazer, nesses 3 meses o que eu não vi, 9, aproveite e já me diga, Deus, como vai ser o meu 2021, com a palavra profética que o Senhor tem para mim em 2021, olha o versículo que Ele me deu, põe aqui na parede para mim, cadê o irmão, hein? Ah, meu Deus, Salmo 91 para ti, varão, não dá susto não, põe aí Salmo 64, isso já foi no dia 3 de outubro, escute, Salmo 64, diz, Senhor, 2021 vai ser o ano do que para mim, na minha vida, Senhor? Versículo 11, olha essa palavra, cadê o 11? Então 65, meu Deus, eu estou lendo pouco a Bíblia, errei, é o 65 mesmo, coroas o ano, com a tua bondade, e as tuas veredas destilaram gordura. Eu vou ler o que está escrito na King James, com a tua bondade cobres todo o ano, e por onde passares, extravasa. Eu vou falar de novo. Levante sua mão aí. O povo de Deus dá 10ª.
nessa década, vai conhecer o Deus extravagante. Eu vou falar de novo, olha o Deus extravagante. Abraão disse assim: Senhor, eu queria que o Senhor me desse um filho. Aí o Deus extravagante disse assim: Abraão, um filho eu não dou não. Se tu quiser uma nação, a gente senta para conversar hoje, porque eu sou um Deus extravagante. Eu não sou o Deus de um não, eu sou o Deus de muitos. Aí Deus falou para mim, irmãos, esse ano de 2021, Fábio, será o ano da minha bondade e da minha abundância, porque gordura é abundância. Não estou falido. Tem gente que é rico e não sabe, é só olhar para o lado, porque gordura é prosperidade. Dá uma olhada aí do lado aí, quem é que está rico do seu lado? Aplauda Jesus aí. Oh! Deus já escolheu esse ano a estação que vai mudar tudo. São 4 estações, tem uma que Ele já marcou. E vai ser tanta glória, que tem gente aqui que vai entrar nessa igreja chorando, dizendo assim: eu não mereço tanto do que o Senhor fez na minha vida esses dias. Fique de pé, irmãos. Coloca o versículo 14 para mim. O Espírito Santo me ministrava naqueles dias e dizia assim para mim, 14 do Salmo 91, varão. A Bíblia dele não tem quase nada, irmãos. Olhe para mim aqui. A nossa vitória no Salmo 91 começa no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas no lugar acima, muito acima, você não será atingido. Mas eu encontro 2 pessoas no Salmo 91. Cadê o 14? Em outra tradução está escrito assim: porque a mim se apegou com amor. Salmo 91 começa com alguém que habita, mas ele termina com alguém que se apega a ele com amor. Esses dias eu estava pregando na igreja do pastor Fábio, falando sobre Jacó, que Deus manda ele ungir a segunda pedra a Deus quando ele estava voltando para a casa dos seus pais. Deus disse: fica lá em Betel e levanta outra pedra daquela para mim. Só que a segunda pedra, ele não botou Betel, ele não chamou o lugar de Betel, ele já chamou o lugar de El Betel. Porque o primeiro era a casa de Deus, o segundo agora ele conhecia o Deus dessa casa. Chega uma hora que você tem que se apegar a esse Deus com amor. Aí quando a gente se apega a Ele com amor, olha o que Ele faz: porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, que é o Altíssimo, porque conheceu o meu. Qual é o nome dele? Jesus, Filho do Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Continua. Ele me invocará. Você sabe qual é a parte mais importante de uma oração? Não é o que você fala, é a resposta que você tem. A Bíblia diz que quando você se apega a Ele com amor, Ele me invocará e eu lhe responder, e estarei com Ele. Aonde? Sabe o que eu leio ali? Estarei com Ele na pandemia. Dela o retirarei. Eita Jesus! Estarei com Ele na pandemia. Dela o retirarei. Nós estamos saindo desse negócio. E o glorificarei.
farto-á-lo-ei com longura de... Quem vai viver muito aqui? Não, vou perguntar de novo, tem uns que parece que já morreram lá atrás. Quem vai viver muito aqui? E lhes mostrarei. Eu estava hoje no hotel, meu pastor. O Espírito Santo falou assim: Fábio, você disse que aparece 4 nomes aí, mas aqui tem 5. Altíssimo, onipotente, Deus e Senhor. Mas tem a salvação ali. Escutem, tem um homem na Bíblia chamado Simeão, que o Espírito Santo estava sobre ele e disse para ele assim: Simeão, tu não vai morrer enquanto eu não te mostrar a minha salvação. Simeão não adoecia. Todas aquelas pragas que estão registradas no Salmo 91 não tocou nele, porque ele tinha que ver a salvação. Não tinha acidente para cometer a história dele. Eu vou falar de novo, irmãos. O Espírito Santo me falou hoje no quarto: Fábio, diga para o meu povo que acidentes, aquelas doenças aí que estão tentando assustá-los, não vai matar os filhos deles não, porque eles têm que ver minha salvação primeiro. Oh! Quando Simeão pegou Jesus, ele disse: oh meu Deus, agora o Senhor pode despedir o teu servo, porque terminou o salmo. Eu estou vendo a salvação aqui. Vou falar de novo: o que Nazaré não vai ver quando ele estiver grande, eu estou vendo ele aqui pequeno. Não terá acidentes, não terá mortandade, câncer não mata ninguém aqui, até que ele mostre a sua salvação. Eu estava em Feira de Santana jantando numa praça com um casal de pastores. O celular dele tocou. Era um irmão desesperado lá de Feira de Santana, de uma igreja, pedindo oração para todo mundo que ele conhecia. A esposa dele, uma jovem muito bonita, ela chateada com a vida, pegou uma maçã, mordeu, botou chumbinho dentro para comer e se suicidar. Quando ela mordeu a maçã, que ela começou a ingerir o chumbinho, que ela começou a passar mal, ela se arrependeu. E deu tempo dela falar o que ela fez, pastor. Ela entrou num coma. O médico chama esse irmão, marido dela, e disse: ó, ela ingeriu uma quantidade tão grande, dificilmente ela vai sobreviver. Caso ela sobreviva, já vá se acostumando com uma esposa vegetando em casa. Aí ele liga para o pastor: pelo Espírito Santo que habita em mim e vocês, eu vou falar isso com a mão na Bíblia, eu recebi um toque de Deus que nem eu recebi ontem ali no escritório do pastor. Não ia pregar nada disso aqui, irmão. Aí eu disse: pastor Flamarion, que é um pastor batista lá de Feira, me deu o telefone aqui. Eu disse: você crê, meu irmão? Creio, pastor. Assim diz o Senhor: pegue uma oferta no Salmo 91, de R$91. Vai no altar da tua igreja amanhã de manhã. Nem espere começar culto, porque Deus tem pressa. Ela não vai morrer nessa madrugada não. Chegue lá, chore naquele altar, que você já está chorando mesmo, e oferte pela vida dela. 2 meses depois eu volto em Feira de Santana. Ela foi com o marido testemunhar na igreja que eu estava fazendo a conferência. E ela disse assim: gente, no meu coma,
os demônios puxavam a minha perna e diziam assim: nós estamos aqui para te levar, porque tu tentou contra a tua vida, estamos só esperando a autorização dele. E Deus não autorizou, porque tinha que mostrar a salvação dele. E aí ela falou assim: quando eles estavam lá puxando a minha perna, me aterrorizando, a porta do quarto abre, entra um homem todo de branco, era demônio saindo para tudo quanto era lado. Ele nem falou nada, ele só chegou, eles já foram batendo em retirada. E aí ele chegou perto de mim e disse assim: até agora quem cuidou de você foi os médicos, quem vai cuidar de você agora sou eu. Oh! E ela saiu sem sequela nenhuma para dar o testemunho dela. Amanhã é o encerramento da conferência. Pegue uma folha de papel. Como a nossa vitória no Salmo 91 começa no versículo 7, façam 7 pedidos a Deus. Num desses pedidos, ponha o nome de toda a sua família. Eu vou pedir autorização ao meu pastor, que só posso fazer algo aqui autorizado por ele, que essas coisas eu não falei para o meu pastor, só perguntei para ele se essa arca tinha uma... abria. O senhor lembra, pastor? Se o Senhor autorizar, a gente coloca esses pedidos aqui. O pastor vai orar a Deus, né? Não sei como é o protocolo aqui na igreja, às vezes a pessoa tem um propósito com Deus e a gente não pode, né? Mas se o nosso pastor abençoar, amanhã vocês vão trazer os pedidos de vocês. E nós vamos colocar aqui, para ficar guardado no esconderijo do Altíssimo e debaixo das suas asas. Meu Deus, nós estaremos seguros. Alguém celebra aí? Aí eu também não fomentei para o meu pastor, eu não pedi autorização a ele, mas Deus, pastor Rogério, queimou no meu coração que tem gente aqui que precisa ofertar pela sua família. Eu não pedi para o pastor, não sabia, mas Deus queimando. Na hora que Deus me falou do Salmo 91, foi quando eu ouvi o pastor, ele estava falando para mim e para uns irmãos, sobre algumas pessoas aqui na igreja, estavam com algumas doenças. Aí Deus falou: debaixo das minhas asas, põe o meu povo debaixo das minhas asas. Vocês estão entendendo isso aqui? Deus vai livrar a gente aqui de diagnóstico que ia chegar, mas não vai chegar mais não, pastor Rogério. Celebre aí. Deus falou comigo e disse: Fábio, diga para o meu povo ofertar pela família deles. Eu tomei a iniciativa hoje à tarde de comprar uns envelopes para trazer, pastor, aqui para a igreja, para os irmãos fazerem um propósito com Deus. Me perdoe o senhor e os irmãos também. Pastor, se eu não gostar disso, procure o pastor Rogério, que eu nem preciso vir amanhã aqui. Mas eu não posso deixar de obedecer a Deus, porque se eu chegar naquele quarto por não ter obedecido, quem vai ouvir a madrugada inteira sou eu. Porque quando Ele dá, Ele espera que a gente obedeça. Pegue uma sacola que está lá perto do meu óleo, por favor. Rapidamente, por favor. Quantos entenderam? E eu vou fazer até uma coisa, tá? Eu nem gosto de dar envelope na mão de ninguém, para ninguém sair daqui da igreja dizendo que a gente coagiu você a fazer alguma coisa que você não queria. Então, particularmente, eu acho que cada um deveria vir aqui pegar o seu voto. Aí, para não virar uma coisa desorganizada, se Deus falou com alguém desse lado, você vai pegar o seu envelope e voltar ao seu lugar, depois dos irmãos aqui e daqui.
E tem que ser aqui em cima desse altar. Você lembra da música que a gente cantou? Caia fogo do céu. Isso. Primeiro esse lado, se alguém desejar fazer seu propósito com Deus, e os irmãos ali da outra ponta, você pega aqui também. Que Deus vai te honrar e vai alcançar a sua família. Temos alguém? Pode vir. Primeiro esse lado. Faça a prova de Deus, irmãos. R$91 não paga o almoço que vocês gastam nessa cidade dia de domingo. E não é por questão de valor, não. É o que Deus vai fazer. É o que Deus vai fazer. É o que Deus vai fazer. Pastor, eu não gosto disso. Não faça, mas não impeça quem Deus quer agir. Pastor, se eu achar isso errado, me coloca na mão de Deus hoje à noite, pergunta para ele se eu sou de Deus e vem amanhã aqui, que amanhã vocês vão sair daqui sabendo a quem eu pertenço e quem foi que me trouxe a esse lugar. Aleluia. Bora cantar. Cadê o irmão do teclado? Eu não posso ficar Meu pastor, a gente vai ungir os irmãos na saída por causa do horário. Posso ungí-los na saída? Era bom. É? Só que tem que botar aqui Lá. e naquela. Tá. Sim, senhor. Caia fogo do céu, mostra pra esse povo. Cante isso, cante isso. Caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse altar. Caia fogo do céu. Caia fogo do céu. Caia fogo do céu. Aleluia. Deus está me ministrando que o valor dessa oferta não é só pela sua vida, baixa um pouquinho, e só pela sua família. Esse valor já é pela estação que Ele tem preparado para você. Vai mudar muita coisa. Coloque o envelope à altura do seu coração. Pastor, e se eu não acreditar? Não faça. Ninguém está botando revólver na cabeça de ninguém aqui. Faça. Se Deus falou, obedeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero selar esse propósito, esse voto aqui na terra e selá-lo no céu. Eu só estou obedecendo, meu Senhor, o teu comando. No dia certo eles vão saber o que o Senhor falou e fez aqui. Em o nome poderoso de Jesus. Senhor, eu quero abençoar também esse óleo. Que a unção da tua palavra nessa noite esteja sobre ele.
que venha o rosto do provedor, e o provedor ele provê cura, libertação, livramento, restauração, provisão. Abençoe todos os objetos que o Senhor pediu para o teu povo trazer hoje. Quando eles forem ungidos, que eles saiam daqui também com o rosto do provedor na vida deles, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vou passar a palavra ao nosso pastor. Aqui o óleo, os pastores vão estar na porta ungindo na saída. Por causa do horário, nós vamos ungir na saída. Aí apresente a ferramenta que nós pedimos, e eles vão ungir para ungir hoje a mão esquerda, que é a mão da riqueza e da honra. Quantos estão satisfeitos com esse culto? Fazer um pedido aos irmãos. Amanhã tem gente que vai ter uma experiência com Deus aqui que você nunca teve. Vou falar de novo. Não percam o culto de amanhã, porque Deus vai descer nesse lugar. Amanhã é o rosto da águia. Põe o rosto da águia ali. Receba o nosso pastor com alegria.